Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar sobre mercado da bola. Será que Roger Guedes pode voltar para o Corinthians? Temos informações importantes sobre aí o atacante Aboubakar, que virou leilão no Brasil. Vou explicar para vocês. Realmente o Corinthians quer o jogador? Realmente o Corinthians colocou o Aboubakar no seu centro de inteligência, o Cifute, para analisar se seria uma contratação viável? Vamos falar aí tudo sobre o Corinthians de forma totalmente atualizada para você sair daqui satisfeito com tudo que acontece com o seu clube do coração. Por isso é importante que você deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para você sair daqui de forma totalmente atualizada. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre Félix Torres. Corintianeiro, por que o Félix Torres ainda não chegou no Brasil, sendo que estava marcado para ele chegar 2 dias atrás? Muitos estão me perguntando nos comentários: Fiel, cadê o Félix Torres? Travou a negociação, não vem mais. Fiel, Félix Torres já está fechado com o Corinthians. Eu estou falando isso aqui já faz tempo, desde a época que o presidente do Santos Laguna não queria liberar o jogador. Eu estou falando desde a época que o Santos Laguna exigiu 40% para acertar com ele antes de liberar o jogador. Já tinha dado informação, o Corinthians já tinha movimentado aí o seu setor financeiro para realizar o pagamento para o jogador. Ele já está fechado, já postou no seu Instagram uma foto com uma montagem com a camiseta do Corinthians. O problema que deu foi na linha Boeing, na linha aérea, que deu problemas nas portas dos aviões e eles cancelaram todos os voos. Por isso o jogador não conseguiu chegar no Brasil. Mas entre hoje, ou amanhã, ou no máximo segunda-feira, o jogador já está chegando aí no Brasil para realizar exames médicos. Félix Torres, a nova contratação do Corinthians aí para a zaga, já está confirmado que Félix Torres é zagueiro do Corinthians, tá, Fiel? Vou passar algumas notícias rápidas aqui também, que é interessante você ficar sabendo, para você ficar totalmente atualizado sobre o que acontece com o Corinthians. Mano Menezes decidiu que o Bidu não fará parte do quadro do Corinthians para 2024. O Corinthians tenta um empréstimo do Bidu para emprestar o jogador aí por 1 ou 2 temporadas, mas Bidu não fará parte deste novo elenco do Corinthians para 2024. Temos informações também que o Timão pode embolsar aí nos próximos dias uma quantia de 6 a 7 milhões de reais pela nova venda do Watson, que está no Nantes da França, não está sendo utilizado lá, é reserva e despertou o interesse do Vasco aí por uma quantia de 20 milhões. Lembrando que o Corinthians tem 20% da venda do Watson, então pode pintar aí nos cofres do Corinthians aí entre 6 a 7 milhões nos próximos dias. O Corinthians também renovou o contrato do Gustavo Mosquito por mais 2 anos. O contrato do jogador agora se encerra em 2026. Ah, corintianeiro, mas cara, Gustavo Mosquito, a gente está precisando de atacante de nome, a gente está precisando de atacante para brigar por títulos, Fiel. A composição de elenco, ela é muito importante. O Corinthians precisa ter reposições, o Corinthians precisa ter jogadores, tanto é que o Corinthians tem 22 jogadores disponíveis hoje. É muito pouco. O Corinthians precisa ter um elenco, até porque o brasileiro ele é muito longo, ele é muito extenso. E o Corinthians precisa sim de peças. E fora que o Mosquito, toda vez que entra, vem nos salvando. Fez um gol importantíssimo contra o Cruzeiro aí. Corinthians brigando aí para não cair. Então Gustavo Mosquito renova com o Corinthians por mais 2 anos. E eu arrisco ainda dizer que merecido por parte do Gustavo Mosquito, que toda vez que entra em campo dá o seu sangue, dá a raça dentro de campo lá. Realmente ele representa a camisa do Corinthians. Mas é verdade, não é com o Gustavo Mosquito que vamos brigar por títulos. Precisamos de chegada forte, precisamos de jogadores aí fortes no ataque para a gente almejar grandes títulos. O Corinthians também contratou recentemente a Ana Couto, psicóloga que estava no São Paulo, fazia um ótimo trabalho lá. Então o Corinthians vai recheando aí informações básicas, mas tudo que acontece no Corinthians eu tenho dever, não sou obrigado, tenho dever de passar aqui para vocês inscritos, para vocês ficarem realmente de forma atualizada. E com isso que eu peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal,
para ajudar a espalhar o nosso trabalho cada vez mais. Fiel, sobre o mercado da bola, sobre contratações, Abubakar vem para o Corinthians ou não vem? Corintianeiro, que história! Eu deixei para trazer sobre o Abubakar somente hoje pelo seguinte: falaram que o Corinthians poderia passar a mesma vergonha que passou lá com o Drogba. O Corinthians foi vítima, assim como o Grêmio foi. Porque na época o Drogba foi oferecido para o Corinthians, criou aquela manifestação, o Corinthians também despertou interesse para o jogador e foi ver o Drogba, nem estava sabendo o que estava acontecendo. Aconteceu com o Grêmio, com o Abubakar. Chegaram representantes dizendo que eram representantes do jogador, que o jogador tinha interesse de jogar no Brasil e se o Grêmio gostaria de ter o Abubakar como atacante. Fiel, quem não quer ter o Abubakar como atacante? Não sei se vocês conhecem, mas o Abubakar ele é um ótimo atacante. Apesar de ter seus 31 anos, ele é um ótimo atacante. No Besiktas, o cara faz gol azói, é titular da seleção do Camarões, é forte, gigante. O cara é um monstro. O cara é um ótimo atacante. Aqui no Brasil ele joga com o pé nas costas em qualquer time de futebol. Não é uma grande estrela, mas Abubakar viria a calhar sim em qualquer time do Brasil. Então o Corinthians estuda essa história minuciosamente para ver se realmente esses representantes representam mesmo o jogador. Porém, já está sendo feito um leilão. Ele foi oferecido para todos os clubes do Brasil, já que no Besiktas ele está afastado por mentir em algumas situações de implante capilar, em que ele disse que estava contundido e foi para a França para se tratar. E nos treinos estava evitando aí cabecear a bola já para não atrapalhar o processo que ele fez lá na França. Então ele foi afastado por conta disso e não fará parte dos planos do Besiktas. Por isso o jogador está aí sendo oferecido no Brasil. A grande questão, que é a informação nova, Fiel, é que a vontade do atacante, o sonho do atacante é disputar a Premier League. Então a preferência dele será a Premier League se lá tiver proposta para ele. Como eu disse, ele é um bom atacante, mas não é uma super estrela. Estamos falando de Premier League e Brasileirão. A diferença ela é muito grande. Então, se o Abubakar não receber propostas da Premier League, existe chances dele jogar no Corinthians sim. Porque hoje o Corinthians detém aí do maior patrocinador do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina, no valor de 120 milhões anuais ou 10 milhões mensais, que é que a VaidBet vai pagar para o Corinthians. Então o Corinthians tem dinheiro no cofre para brigar pelo Abubakar, sim, com certeza. Corintianeiro, se não pintar proposta da Premier League, se o Corinthians conseguir fechar, é uma ótima contratação, é uma perfeita contratação. O Abubakar aí tenho certeza que vai fazer muitos gols com a camisa do Corinthians, se caso seja concretizado. Porém, tem informações também que está bem frio essa situação do Abubakar no Corinthians. O Cifute ainda está analisando. O Corinthians trata essa negociação de forma lenta, na marcha lenta. Mano Menezes sequer foi consultado sobre o jogador. O Corinthians colocou o jogador apenas no centro de inteligência, o Cifute, para fazer uma análise para ver se é viável ou não. Nada mais. Foi oferecido proposta, salário, tempo de contrato, nada. Não existe nada oficial. Ó, tem uma proposta na mesa do Abubakar. Está nas mãos dele decidir, como foi com o Santos Borré, com o Rafael Santos Borré. Isso não aconteceu com o Abubakar, tá? Ele está apenas sendo analisado pelo Cifute para ver primeiro se é uma situação viável. Depois o Corinthians deve consultar Mano Menezes. Eu acredito que o Corinthians não deva ter aí uma negativa do Mano, já que o Abubakar trabalhou com o Mano Menezes, enquanto o Mano Menezes trabalhava lá como treinador na Arábia, tá, Fiel? Então o que tem de mais atual sobre o Abubakar é isso. Comentem aí porque eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que seria uma boa contratação para o Corinthians ou o Corinthians deveria tentar outro atleta? Desculpa. Comentem aí porque eu respondo todos os comentários sem exceção. E agora vamos falar sobre Roger Guedes, que está no Al Rayyan da Arábia. Será mesmo que ele pode vir a se tornar jogador do Corinthians? Será que ele pode retornar para o Timão? Eu vou te explicar tudo de forma detalhada agora. Fiel,
Quando surgiu esta informação do Roger Guedes voltar ao Corinthians, eu mesmo desconsiderei. Eu falei, são tantos reforços que o Corinthians quer com essa nova patrocinadora que agora vai chover nome de tudo qualquer lado. Eu, como tenho prioridade com vocês inscritos e até com vocês não inscritos, porque a minha intenção é que um dia você se inscreva no canal, é ganhar sua confiança. Então eu não trago qualquer jogador aqui sem antes fazer uma apuração aí forte para ver se realmente a informação é contundente ou não. O que acontece é que a informação do Roger Guedes é realidade, é verdadeira, confirmada pelo empresário do jogador aqui no Brasil, Paulo Pitombeira, que não descartou a possibilidade do Roger Guedes retornar ao Corinthians. Uma vez que o empresário foi perguntado se existe essa chance, ele disse as seguintes palavras: existe sim, não está descartado uma volta do Roger Guedes. Roger Guedes, que tem aí nos últimos dias 12 jogos pelo Al Rayyan, marcando 8 gols, está muito bem lá, está jogando um bom futebol lá. Mas o que pode acontecer? A gente não sabe as informações aí que pode aí especular uma possível volta do Roger Guedes para o Brasil. Não sabe se a família dele se adaptou por lá, se ele está feliz jogando lá na Arábia, porque é uma mudança radical, totalmente radical. Então, se o Roger Guedes vir para o Corinthians, a única coisa que teria que acontecer seria uma redução de salário. Porém, o jogador chegaria no Timão ganhando muito mais do que ele ganhava na época do Duílio Monteiro Alves, já que o Corinthians tem uma patrocinadora forte e pode oferecer um bom salário para o jogador. Roger Guedes, para mim, na minha opinião, não é nenhum craque, nenhuma superestrela, mas caiu muito bem com a camisa do Corinthians e, se for contratado, será efetivo demais. Eu acho uma baita contratação se o Roger Guedes retornar aí, sabendo que tem mais atacantes para chegar. Tem mais o Luiz Henrique, que pode pintar aí em qualquer momento. Se não der certo o Luiz Henrique, vai vir outro atacante de peso. Então o Corinthians tem outro plantel, tem outro clube. Se o Roger Guedes já fazia milagres lá no Corinthians com aquele elenco deficitário, imagina com o elenco de qualidade que o Corinthians está montando. Acredito eu que o futebol dele deve render muito mais. Fiel, confirmado pelo Paulo Pitombeira que existe a possibilidade. Se existe a possibilidade, o Corinthians estuda com carinho essa situação e pode aí, quem sabe, pintar uma proposta do Roger Guedes. Como eu disse, ele vai ter que reduzir seu salário, porque lá ele ganha 5 milhões de reais, mais luvas, mais promoções, mais um monte de coisas lá que os árabes pagam. Se ele vir para o Brasil, é lógico que ele já sabe que tem que reduzir esse salário. Mas comentem aí, o que vocês acham de uma possível volta de Roger Guedes para o Corinthians? Comentem que eu quero saber muito a sua opinião. E ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians estuda a possibilidade do Caio Alexandre, que não fechou ainda com o Bahia, mesmo o Bahia do Grupo City, tendo a melhor proposta. Mesmo estando o Grupo City por trás do Bahia, Corinthians é Corinthians. Eu, particularmente, se eu fosse jogador profissional de futebol, eu abriria mão aí de certos números financeiros para jogar num grande clube, porque a vitrine do Corinthians é maior. Quem não sonha hoje em jogar no maior clube do Brasil, que é o Corinthians? Então o Caio Alexandre aí está pesando isso na balança, ele não decidiu o seu clube. Existem negociações do Corinthians, existem negociações do Bahia, sim, são hoje no Brasil os clubes que estão brigando por ele. E se vir o Caio Alexandre, se por um acaso o Corinthians consegue essa contratação, Caio Alexandre chega no Corinthians com condição de titular absoluto. Aí é Maicon e Caio Alexandre. Ranieri perde espaço, com certeza, já que o Caio Alexandre fez ótima temporada no Fortaleza. O cara que pisa na área, o cara que faz gol, um cara que tem uma ótima recomposição de bola. Caio Alexandre aí lembra muito o Paulinho nos seus tempos aí de glória. Fiel, o que temos de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E vai Corinthians!